Agora sim? Beleza, então. Vamos lá, meus queridos, começar com a nossa oração, começar mais essa aula aqui para a graça do nosso Deus. Estamos falando sobre santidade e vamos continuar aí com essa questão da santidade de Deus nesta aula, amém? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui hoje, na tua presença, que o Senhor possa nos ajudar, clarear a nossa mente, para que haja compreensão de tudo aquilo que vai ser dito nesta noite, que o Senhor possa nos iluminar com o teu Espírito, Senhor, para que possamos verdadeiramente compreender todas as coisas que o Senhor tem para nos ensinar esta noite. Nos ajude realmente a ver pelo Espírito, ó Pai amado, nos ajude a ver de forma que nós vejamos pelos teus olhos, para que possamos verdadeiramente receber revelações do teu Espírito, no nosso Espírito, para que possamos entender todas as coisas profundamente. Nós te agradecemos e pedimos a bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, meus queridos, na semana passada, nós falamos a respeito da santidade de Deus, né? No sentido original da palavra. Ou seja, nós falamos da santidade de Deus no sentido da palavra de estar separado, né? Kadosh, que fala que está separado de todo esse, digamos assim, né? Ecossistema da criação, onde todas as coisas dependem uma da outra, tudo depende da criação, né? Na criação, a existência de uma coisa depende da outra. Então, nada subsiste sozinho. Então, Deus fez uma cadeia de acontecimentos aqui nessa terra, nesse mundo, tanto no mundo físico, que nós estamos nele, como também no mundo espiritual, falando de anjos, né? Em todo a questão do reino celestial, tudo também tem um princípio de que precisa, ele está conectado a alguma coisa, né? E nós também estamos conectados. Nesse caso, nós falamos que Deus é separado, né? No sentido de Deus ser separado da sua criação, dele não ser dependente de nada, não estar envolvido nesse processo, né? Ele não está envolvido nesse processo de dependência das criações, uma das outras, né? Então, na semana passada, nós entendemos que Deus ele está separado nesse sentido. Quando se fala santo, no sentido original da palavra, significa separação daquilo que o Senhor criou. Então, Deus é separado das coisas que ele criou, né? E completamente santo e poderoso, está acima de tudo. Hoje nós vamos falar num outro sentido da palavra santidade, que mais diz respeito à criação, que mais diz respeito às coisas que Deus criou, que diz respeito às coisas que estão ligadas a Deus. Amém? Então, Deus é santo, e aquilo que está ligado a Deus, que tem uma parte com Deus, que existe alguma conexão com Deus, também é santo, né? Mas no sentido de separado do mundo. A ideia fundamental, né, lendo aí o slide, a ideia fundamental da santidade ética de Deus também é de separação, mas neste caso a separação é do mal moral, isto é, do pecado. Bom, a questão é o seguinte, irmãos, nós entendemos que nós vivemos, né, em um mundo agora, um mundo que ele veio depois, esse mundo que veio depois do pecado. Deus criou o mundo perfeito, certo? Quando nós falamos de mundo, né, no sentido do mundo do pecado, é o mundo que veio através da ilusão, por causa de Satanás, por causa do que aconteceu no Jardim do Éden. Eu estou um pouquinho resfriado, irmãos, então vou falar meio fã, de vez em quando vou dar uma tossidinha aqui, outra ali, mas vamos seguir em frente tranquilo, só não se incomode muito, hein? Tá bom? Aí é o seguinte, então quando nós falamos de mundo nesse sentido separado, mundo do pecado, fala aqui, né? Nós estamos vivendo em um mundo onde a carne, Satanás e os seus anjos e as ilusões governam. Então, existe um governo mundano do pecado onde nós estamos inseridos, de certa maneira, nós estamos dentro desse sistema, né? Então, o que é o mundo? O mundo é um conjunto de conceitos, de ideias, de filosofias, de pensamentos, e até mesmo, por que não, de certas leis, né, que são, propriamente dito assim, voltadas à carne, voltadas ao pecado, voltados ao mal. Então, o mundo, ele te induz a fazer coisas erradas,
prevendo a sua vontade carnal, prevendo o seu orgulho, prevendo aí a sua vaidade. Então, o mundo, ele existe uma cadeia de situações, de valores, né, que existem à nossa volta, que nos tendencia, que nos inclina às coisas do mal. Existe também o reino de Deus. Então, o que é a contrapartida do mundo? O reino de Deus, as coisas de Deus. Então, ou você é do mundo e obedece à lei do mundo, os valores do mundo e os valores da carne, ou você é de Deus e obedece às coisas eternas, às coisas santas, e você se separa. Então, quando se fala assim, separado do pecado e separado do mundo, no sentido ético, significa que Deus não está e não tem nada parte com este mundo caído, este mundo do pecado. Amém? Em virtude da sua santidade, Deus não pode ter comunhão com o pecado. Por quê, irmãos? É muito simples, né? O mundo está caído, completamente envolvido no pecado. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? E que tudo que existe nesse mundo, ele nos induz às coisas que são erradas dentro daquilo que Deus criou. Nós já entendemos dentro da justiça que Deus criou tudo perfeito, né? Com todas as leis acontecendo, sendo perfeito, sendo maravilhoso. E o pecado veio e desajustou tudo, colocou tudo conforme as coisas, né, totalmente fora daquilo que Deus fez. Então, primeiro, Deus é separado da sua criação, porque ele não necessita estar conectado à criação, ele não tem dependência nenhuma, ele é autossuficiente. E Deus está separado deste mundo de ilusões e do pecado que está fora da sua vontade, fora da sua justiça, fora das suas leis. O Senhor, ele está fechado naquilo que ele mesmo fez, aquilo que é perfeito, né? Então, tudo que não é perfeito é do mundo. Tudo aquilo que não é de Deus é do mundo. Todos os valores que não são, segundo a palavra, segundo aquilo que Deus fez, então é do mundo, né? E é claro que se Deus não depende nem da sua criação, né? Mas Deus ele não depende da sua criação. Porém, né, a Bíblia fala que tudo foi criado por ele e para ele, ou seja, né, tudo existe por causa de Deus. Deus ele se conectou no sentido de, né, estar presente na sua criação, né, de estar fazendo parte, sendo o próprio Deus, o Criador, o Senhor. Então ele não fez que nem aquele povo acredita, eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar mais tarde, né, que acredita que Deus veio, criou o mundo e saiu correndo, e, entendeu? Deixou aqui a sorte de quem está vivendo, boa sorte aí, tchau e benção. Não. O Senhor, ele criou, né? E assim, ele é o Deus da sua criação, a conexão de Deus é assim, ele é o Deus da sua criação, né? E assim todas as coisas são criadas por ele. E são por ele. Agora, existe a conexão de Deus com a sua criação dentro daquilo que ele fez, dentro daquilo que é perfeito, dentro daquilo que é justo. Agora, quando se fala em um mundo que está no pecado, né, que está fora da lei de Deus, que está na iniquidade, ou seja, que não concorda com a lei de Deus, né, que está dentro de toda uma cadeia de queda, de erro, de fora daquilo que Deus fez, com isso Deus não se junta de maneira nenhuma. Deus não pode ter comunhão com algo que está fora daquilo que ele é. Ele é santo e é perfeito. E ele é perfeito segundo o parâmetro dele mesmo. Então, quando se fala Deus é perfeito, qual o parâmetro que vai usar a perfeição? O próprio Deus, né? Então, quanto mais perto de Deus, quanto mais nós estamos conectados a Deus, mais perfeitos, né? Mais ligados ao original, mais seremos também. Agora, neste mundo, como a Bíblia fala, né? A própria palavra fala que o mundo não tem nada de Deus, absolutamente nada de Deus, tudo completamente fora, é um erro, né? E tudo aquilo que veio do mundo, veio para contradizer, veio para ser rebelião contra Deus, né? É isso que nós cremos. Por isso nós estamos aqui buscando aí compreender as coisas santas e as coisas de Deus, né? Aí esse texto em Salmos diz assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Então você vê que existe uma separação
crucial. Deus é perfeito e santo, e ele só pode se unir àquilo que é perfeito e santo. Ele só pode estar conectado, junto, ele só pode ser Deus daquilo que é perfeito e santo, ou seja, daquilo que ele fez, né? Todas as coisas que estão no mundo, irmão, não vou dizer assim, né? É uma criação, é uma coisa que está fora daquilo que Deus fez. Então, Deus fez de uma maneira, o mundo vem e forma aquilo que Deus fez e torna outra coisa. Outra coisa, um homem que está no pecado, ele não é um homem original, né? Não é um homem original. O homem original que Deus criou é pleno, ele é sábio, ele é perfeito, né? Ele é bondoso, ele é longânimo, ele é um homem que é pleno em todas as áreas da sua vida. O homem mundano, né, que age por vontade da carne, pelas vontades, os desejos da sua carnalidade ou erro, né, no seu próprio pecado, ele não é assim, ele tem problemas emocionais, ele tem problema de sabedoria, o homem não sabe viver. O homem do pecado, ele não sabe viver, porque ele está fora do seu ser original. Então Deus, ele só se conecta àquilo que é original, que ele fez. Se qualquer coisa desviou o homem, né? Então ele já se tornou imperfeito, ele já está fora daquilo que Deus fez, ele já não é mais conectado, ele está completamente fora da presença e da própria criação, daquilo que Deus fez como original. Então existe uma separação total aí, né? Deus está separado do pecado e ele não pode, por causa da sua própria, da forma como ele trata a sua própria criação, ele não pode se conectar, não pode se unir a nada que está fora da sua vontade. Amém? É muito importante nós deixarmos isso claro. Aí no texto em 1 João, de 1 João 1, de 5 a 9, diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, olha só esse texto bíblico, como é que está, o que está acontecendo aqui. Deus é luz. Ponto. Isso tem que ficar muito bem entendido aqui. Amém? Além da separação de Deus da sua criação, existe uma separação de Deus do pecado desse mundo caído. Então fala, Deus é luz e nele não há trevas. Quando se fala nele, né, quando nós falamos assim, que nós estamos inseridos no Senhor, nós estamos junto com o Senhor, nós somos santificados, então nós estamos nele. Se em nós há trevas, significa então que nós não estamos em Deus. A grande questão aqui nesse texto é assim, né? A religião, ela procura nos induzir a pensar que eu tenho que me santificar de maneira com rituais, com forma de veneração, fazendo as coisas certas, para estar em comunhão com Deus. Mas esse texto traz uma visão, como todos os outros textos, que é um resultado, né? A transformação do homem, ele vem no resultado da presença, de você estar envolvido com Deus, de estar buscando a Deus todos os dias, de estar aí, né, se esforçando dentro do sentido de manter a comunhão, para que Deus vá nos transformando e nos enchendo de luz, né? E a luz vai entrando em nós e nós vamos mudando, irmãos, nós vamos mudando. Então fala, se andarmos na luz, como ele na luz está, qual é o resultado? Nós vamos ter paz com os outros. Então isso é um indício de que nós estamos caminhando com Deus verdadeiramente e nós estamos seguindo aquilo que ele fez. E nesse texto fala, né, que se nós estamos caminhando com Deus, aí sim, né, se dissermos que não temos pecado, então coisa e tal. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Então existe uma condição agora, uma forma de que nós temos de reconectar ao Senhor. Essa é a questão, né? Nós somos pecadores e por isso nós temos trevas em nós. E por isso nós não podemos, de maneira nenhuma, chegar perto da presença de Deus, estar pensando na presença de Deus, nós estaremos completamente perdidos. Então, assim,
Existe um movimento de Deus em nós para que nós possamos chegar a Ele, e o caminho é o próprio Cristo. Então, é muito importante a gente entender, né, sobre essa separação. Deus não tolera pecados. Deus não tolera trevas. Ele não se une ao que está sujo, ao que está fora da justiça. Ele não se une a isso. Não importa quantos rituais nós fazemos, não importa quantas pessoas nós enganamos, não importa. Ele não se une às trevas. Existe uma forma, né? Aí você fala, Silvão, cara, mas eu não sou perfeito, cara, eu não sou perfeito, e eu cometo um monte de pecado, e às vezes tem pensamento esquisito, e aí o bicho pega e eu perco o controle. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu não tenho conexão com Deus, né? Porque eu sou trevas. A verdade é o seguinte, irmãos, Deus criou um caminho, né? Nós vamos entender, isso é muito importante entender, o tamanho da separação, né? Na semana passada nós entendemos o tamanho da separação e a diferença da grandeza de Deus em relação à sua criação. Mas mesmo assim, mesmo com esse tamanho de grandeza da relação de Deus, né, entre Deus e a sua criação, mesmo assim Deus se colocou como Deus dessa terra e houve uma conexão entre a criação e Deus. Agora, não há conexão entre pecado e Deus. Não pode haver, não existe. Isso é impossível, né? Então, só é possível a nossa conexão. Por quê? Porque agora nós temos um caminho que ele mesmo fez. Esse é o único jeito. É por isso que fala que Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Esta é a grande questão. Nós precisamos entender a nossa condição, que não podemos estar diante de Deus, porque nós não somos santos como Deus, mas o Cristo, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica do pecado e, por causa de Cristo, através de Cristo, nós temos sim uma conexão com Deus santo e perfeito. E, uma vez conectados ao Deus santo e perfeito, tendo luz em nós, haverá resultado dessa luz em nós. E assim, nossas atitudes começam a mudar, nossos valores começam a mudar, e assim nós começamos a ter paz com os irmãos, começamos a ser longânimos, não porque nós nos esforçamos, mas porque há uma conexão com a luz que nos transforma. É o contrário, é a presença de Deus que nos transforma, e não nós que temos que nos transformar para ter a presença de Deus, né? Então, qual que é o nosso esforço aqui? Buscar a Deus de todas as formas, né? Porque é o único jeito de realmente estarmos conectados ao homem original, à própria criação de Deus. Aguinha para dentro e vamos embora, irmãos. É assim que funciona. Bom, empregada nesse sentido, a palavra santidade indica a pureza majestosa de Deus e a sua majestade ética. Mas a ideia de santidade não é meramente negativa. Separação do pecado, né? Então, tem igualdade um conteúdo positivo, a saber, o da excelência moral ou perfeição ética. Se o homem reage, presta atenção, olha, se o homem reage à santidade majestosa de Deus com um sentimento de completa insignificância e temor, sua reação à santidade ética revela-se num senso de impureza, numa consciência do pecado. Eu vou explicar isso aqui que está um pouquinho, meio culto demais, pelo amor de Deus. Vamos traduzir aqui para a nossa língua. É simples, irmãos. Se você existiu, se existe uma pequena luz de Deus, se você deslumbrou, desculpa, irmãos, se você deslumbrou algo pequeno, algo pouco de Deus, e você percebeu a grandeza de Deus, você se vê, você entende a sua condição. A condição de, ali fala, né, perfeição moral real, sociedade majestosa, com um sentimento de completa insignificância e temor. Então, quando você vive uma experiência real, e você deslumbre algo realmente real da presença de Deus, você entende a sua condição, você fala, cara, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho condição de estar aqui. A santidade de Deus constrange muito um homem de qualquer nível, por causa do seu pecado de qualquer nível, porque a santidade moral é incrivelmente grande. Então, quando fala em pureza, irmãos,
é pureza completa, completa. Não existe um vestígio de trevas, de pecado, de maldade, de impureza, não existe nada, né? Então, é extremamente santo, fala de uma majestade ética e majestosa, né? Então, existe assim, Deus é santo, significa que ele é perfeito, está separado tanto da sua criação como do pecado. Agora, quando fala, sede santos como eu sou santo, aí já vem aquela questão de santidade moral e ética. Deus fala, seja separado do mundo e de tudo aquilo que é errado, como eu também sou separado do mundo e de tudo aquilo que é errado. Então, nós precisamos entender não apenas dessa questão do sentido da palavra, né, que indica só o pecado, mas precisamos entender a palavra pureza, pureza. Pureza só busca pureza aquele que está no caminho. Que caminho é esse? No caminho de busca constante ao Senhor. Nós não vamos chegar, enquanto nós estivermos nesta carne, né, neste corpo corruptível, nós não chegaremos à santidade plena, né? O homem é impossível chegar na santidade plena. Mas o homem que teve um encontro com Deus, o homem que entendeu qualquer vestígio de revelação, ele deseja de todo o coração ser santo, ele deseja. Então ele busca com desejo, né? Se ele fala assim, eu não vou ser perfeito mesmo, então vou chutar o pau da barraca, vou fazer o que eu quiser, tanto faz. Para ser salvo, só preciso aceitar Jesus. Eu aceito Jesus e tchau e benção, vou aí curtir a vida no mundão e maravilha, né? Uma pessoa assim, irmão, significa o quê? Significa que ela não compreendeu absolutamente nada, que ela está completamente perdida, não entendeu nada. Agora, uma pessoa que realmente vive uma experiência na santidade, na presença santa, né, totalmente fora do pecado, ela cai em choque e fala, meu Deus, olha só a reação, né, do profeta Isaías, quando ele viu a glória de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 5, diz, então eu disse, estou perdido. Primeira coisa, ele entrou, né, estava lá, aquela glória, ele viu a glória no templo, e a fumaça descendo, aquela coisa poderosa acontecendo. A primeira palavra que ele disse é, estou perdido, estou perdido. O que é isso? Né? É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, a reação de Isaías diante da glória, da santidade, da majestade santa, ele disse, nossa, estou perdido. Né? Então, é uma separação moral, ética e de pureza completa. Deus ele está encaixado na sua própria lei, completamente. E isso é aquilo que nós devemos buscar completamente, essa majestade e essa pureza, separados do mundo e de tudo aquilo que não está ligado a Deus. Se não está ligado a Deus, então é trevas. Ponto. E se é trevas, Deus é luz e não se faz trevas. Né? A única luz que há em nós é o Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o que nos conecta a Deus e que nos dá o destino eterno. Amém? É por aí. Eu queria tanto ver o chá, sei lá, aqui, saber se vocês estão falando alguma coisa ou não. E agora fala, já não tem mesmo, então não vou nem falar nada. Misericórdia. Hoje eu estou me sentindo ainda mais sozinho, irmãos, porque eu não estou vendo nem o chat aqui. Misericórdia. Vamos lá. O simples temor, né, a simples necessidade de refúgio, face ao tremendo, ainda está em latim, elevou-se aqui um sentimento de que o homem, em sua condição de profano, não é digno de ficar na presença do santo, de que a sua inteira indignidade pessoal poderia contaminar até mesmo a própria santidade. Olha isso aí. Essa santidade ética de Deus pode ser definida como a perfeição de Deus, em virtude da qual ele eternamente quer mantém a sua excelência moral, aborrece o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. Então, irmãos, é exatamente isso aí que está escrito, olha aí. Né? É assim mesmo. Então, essa perfeição, né? essa pureza, nós precisamos que isso tenha completamente um entendimento perfeito dentro de nós, para que nós entendamos também a nossa condição dentro disso, né? Então aqui fala que Deus exige uma pureza moral em suas criaturas,
Porque ele não pode se conectar, ele não pode entrar nesse ambiente do pecado. Ele está dizendo, né, que como que, assim, né, a luz, como é que as trevas vão entrar na luz? Será que nós podemos contaminar a pureza de Deus? Não. Deus, ele não permite que a pureza dele possa ser tocada de alguma maneira por pecado e por erro. Deus não tolera, ele não se une, ele não está envolvido no mesmo ambiente em que há pecado. Deus não pode. E quando nós falamos em pecado, em ambiente, nós estamos falando do próprio homem, né? Porque Deus, qual que é o templo de Deus nessa terra? O próprio homem. Então, onde nós andamos, o que nós fazemos, e por tudo que falamos, tudo que passa na nossa mente, irmãos, tudo isso é contado como trevas ou luz. Não há diferença. Tudo é trevas ou luz. Então, na maioria das vezes, né? Trevas ou luz que há na nossa mente. E quando está em trevas, será que quando eu estou em trevas, eu estou nervoso, eu estou pensando em cometer algum tipo de delito, eu estou revoltado da vida, né? Eu estou aqui, sei lá, cabisbaixo, perdido, sei lá, xarope. Aí, será que nessa hora o Senhor não está comigo, né? Porque eu estou em trevas? É preciso entender essas questões, irmão. E é preciso entender, né, a grande questão da obra da cruz nessa situação. O que a cruz nos rendeu, o que realmente nós alcançamos por causa dessa majestade e desta obra, né? Aonde nós chegamos por causa disso. Então é importante a gente saber disso. Então o que acontece? Deus exige pureza moral em suas criaturas, mas nessa exigência de Deus não é uma exigência de maneira aquele negócio, né? Tipo, Deus vai mandar que você seja puro. Deus não vai mandar que você seja algo, né, completamente puro que você não pode. Em alguns momentos vai passar um pensamento, irmão. Um pensamento já é pecado, né? Um desejo já é pecado. Você já viu lá o monte, onde Jesus fala no capítulo 5, lá no Monte das Oliveiras, né? E ele falando ali sobre aquele sermão, o sermão do monte, o sermão conhecido. Nossa, se você olhar para uma pessoa e desejar, você já pecou. Se você pensar mal, se você desejar mal, é como se você fosse um homicida. Então, como nós vamos encaixar dentro dessa santidade? E como nós vamos entrar neste lugar de santidade, né? Porque muitas vezes nós estamos lá no culto e fala assim, entra neste lugar. Esse lugar é o quê? É a presença de Deus, é a presença do Senhor. Aí você fala, cara, se você vê, se você for como Isaías e entender aquele ambiente lá, né? Ou este ambiente onde você pode entrar a qualquer momento, você vai dizer como Isaías: meu Deus, eu estou morto. O que eu vou fazer aqui? Eu estou perdido diante dessa glória, né? Então a sua conexão, aí você vai lembrar de Cristo, que é a única forma, porque se você está conectado a Cristo, quando Deus olha para você, ele não vê você, ele vê o próprio sangue, ele vê o próprio Jesus, e é este o único motivo de você permanecer lá e não ser fulminado, não ser expulso, não estar perdido, estar com o seu destino eterno garantido. Nós precisamos entender que essa separação é real. Deus não tolera pecado. Amém? Eu peço que você entenda isso de todo o seu coração. Deus é tolerante, Deus perdoa. Então, se você tolera o pecado, irmãos, então é preciso buscar mais de Deus ainda, né? Porque quando nós estamos nele, nós também não toleramos. Nós pecamos, mas nós não queremos pecar. É como o apóstolo Paulo falou em Romanos 7, né? O que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o que eu não quero fazer, isso aí eu faço à torto direito e não consigo parar, né? Então, assim, é esse desejo. Se você está realmente dentro da santidade e você procura a santidade, então você deseja, de fato, ser santo e perfeito, né? A gente busca isso quando está realmente no caminho certo. Agora, vamos lá. Então nós entendemos que existe essa separação, né? Então o pecado entrou no mundo, pronto, acabou a conexão entre Deus e a criação. Toda a criação surtiu o efeito, né? Ele percebeu o efeito do pecado ali no homem. Então, os animais ficaram ferozes, as plantas começaram a dar espinhos, não é isso? E a mulher teve dores de parto, e tudo influenciou em toda a criação quando o pecado entrou no mundo, né? O homem passou a ter que viver segundo a sua própria interpretação de bem e mal, e quando um pouquinho antes do dilúvio, nós vemos que o Senhor fala, né? Que não havia um pensamento bom, né?
todo pensamento do homem era mau, não existia um pensamento bom, nem pensamento. Então, a humanidade estava completamente perdida diante da lei, diante da moral de Deus. E é claro, né, que a moral e tudo aquilo que o Senhor está dentro da própria essência de Deus e daquilo que ele crê, né, daquilo que ele faz como sendo certo ou errado. Então, quem decide o que é certo ou errado, quem está dentro ou o que está fora? Deus. Deus decide, né? Então, como que Deus, agora, dentro de um mundo de pecado, dentro de um mundo totalmente envolvido nessa questão de carnalidade, de valores e de ideias que estão fora daquilo que ele criou, né? Como que Deus vai trazer isso para o mundo de volta? Deus ele iniciou uma trajetória de recuperação. O mundo estava completamente perdido e já não havia mais, nenhum homem era moral. Existia ninguém que realmente estava buscando a santidade ou a própria conexão com Deus. Eles estavam perdidos na sua própria iniquidade, né? E o homem estava completamente separado de Deus por causa das suas densas e total trevas no seu coração. Então o Senhor, ele começou a trilhar um caminho de volta, né, para que o homem voltasse. Deus nunca desistiu do homem, irmãos. Várias vezes ele poderia, porque o homem não foi brincadeira e ainda continua não sendo, mas o Senhor ele sempre veio com alguma coisa, nós não merecemos, né? Mas o Senhor sempre fez isso. Então, como que foi a primeira manifestação da moral? Como Deus declarou a sua vontade ao mundo, como Deus veio trazendo a sua ética moral ao mundo, aos homens, né? E como que ele veio fazendo. A santidade de Deus é revelada na lei moral implantada no coração do homem e que fala por meio da consciência e mais particularmente na revelação especial de Deus. Então, primeiro, a consciência, né? O homem, e agora ele sabe o que é bem, o que é mal. Então, como que o homem sabe o que é bem e o que é mal? Ele tem consciência. Ele tem consciência quando ele está cometendo algo do mal, quando ele está pecando, ele sabe que está errado, né? Ele quer satisfazer um prazer carnal, ele quer satisfazer uma vaidade, ele quer, né, o orgulho, ele quer estar ali, mas ele sabe que ele está pecando. E essa lei, essa consciência, o Senhor trouxe ao homem para ele saber que está errado, né? E mesmo assim, o homem fazia, mesmo a sua consciência dizendo que está errado. Ele veio através de Israel, né? Expressa proeminentemente na lei dada a Israel. Essa lei, em todos os seus aspectos, foi planejado para imprimir em Israel a ideia de santidade de Deus e para levá-los a sentir fortemente a necessidade de ver uma vida santa. Então, como que Deus começou a trazer a noção de santidade ao mundo, né? A primeira coisa que ele fez, ele separou um homem para que separasse um povo. Ele separou uma nação, né? Israel. Então, através de Jacó, ele criou uma nação, né? E através dessa nação ele trouxe a lei. O que é a lei de Deus, irmão, nesse sentido? Imagina Deus tentando trazer, né, buscando trazer à humanidade uma forma de escrita, né, uma forma organizada de mostrar o que é a santidade, o que é a separação. Então, todos os povos estavam perdidos no seu próprio pecado, mas o Senhor veio através de Israel e trouxe a lei. A lei descreve, dentro de uma condição de um homem completamente no pecado, como ele começar a dar os primeiros passos para conhecer a vontade de Deus. Então o Senhor ele veio com os 10 mandamentos, foi entregue lá no Monte Sinai, né, com aquele monte de poder, relâmpagos e vozes, e um monte tremendo, todo aquele poder lá, e o Senhor veio trazendo a lei. Então a primeira forma de manifestação que Deus trouxe para a humanidade, trazendo a sua vontade, trazendo a forma como Deus iria se conectar de novo, ele veio, através de Israel, trazer a lei. Então, na lei, o Senhor informou o homem o que é a sua vontade primeiro. Antes da lei, existia apenas a consciência, né? A consciência, mas o homem ali na consciência, ele não se importou muito. Mas na separação do povo, né, e da lei, aí sim veio uma outra condição. O homem tinha pelo menos uma ideia, ele tinha onde buscar, o que estava, o que Deus queria, né? Então existia um lugar onde o homem poderia buscar o que Deus queria. Deus mostrou tudo isso na lei.
Então, assim, foi a primeira manifestação, né? Essa separação de um povo. Todos os outros povos, né, que não eram Israel, eles eram pagãos, né? Estavam ali adorando outros deuses. Esses deuses que eles adoravam eram deuses assim, né? É tudo demônio, é claro. Eles mesmo criavam sua própria lei e tudo mais, né? Os povos mesmo. E tudo baseado em sexualidade, tudo baseado em riqueza, tudo baseado em coisas carnais, porque é tudo carnal. Tudo que está fora de Deus é carnal, né? Está fora da santidade. Então, os homens viviam nesse sentido. Deus ele separou um povo para buscar a santidade, para buscar viver conforme a vontade dele. E ao separar o povo, ele trouxe através desse povo a lei. A lei, a princípio, era para Israel, né? Compreender. Era para Israel compreender. Porém, o Senhor ele tinha um plano inteiro, através da santificação de Israel, através de trazer a lei para santificar o povo, né, para separar Israel das nações que eram pecaminosas. O Senhor traria o Salvador, o próprio Cristo, através deste povo. Amém? Bom, então, através de Israel, o Senhor primeiro, a primeira manifestação do Senhor foi separar Abraão, levantar um povo ali, né, depois de Jacó, as 12 tribos de Israel, e assim o Senhor fez uma nação, separou um povo para ele, e santificou, ou seja, ele separou essa nação do mundo, ele tirou do meio do mundo essa nação, né, e aí ele separou. Então agora, esse povo não é um povo comum como os outros, esse povo o Senhor separou para ele, por isso é santo, amém? E assim entregou a lei. Bom, diz aqui em Ezequiel, no capítulo 36, de 22 a 28. Diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste, entre as nações, para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Então, veja esse texto para Israel. Entenda, o Senhor está separando a nação do meio dos gentios, ele está separando um povo. O que significa separar um povo? Santificá-lo, trazê-lo para ele, né? Trazer dessa forma uma nação para que ele seja glorificado através dessa nação. Neste caso, como é Ezequiel, fala sobre o exílio, eles já estavam na Babilônia, né? E estavam exilados. Israel, ali, nesse contexto histórico, eles já tinham pecado, já tinham caído em idolatria, já tinham feito um boné velho, já tinham desobedecido a Deus várias vezes, tanto que foram parar no exílio, né? Então Deus está falando, olha, vocês profanaram o meu nome, vocês profanaram o meu nome diante das nações. Por quê? Todos sabiam que o Israel era um povo de Deus, todos conheciam a história do Egito no mundo antigo, todos sabiam, né, sobre as manifestações de Deus deste povo. Então, assim, Deus está falando, vocês profanaram o meu nome, né? Vocês adoraram outros deuses, caíram no pecado e assim profanaram o meu nome entre as nações. Mas o Senhor está dizendo, eu os juntarei, eu os purificarei, eu os lavarei da sua imundície e eu vou colocar vocês numa terra e vocês serão purificados do pecado e vocês serão meu povo. E as nações verão que vocês são santos, separados, diferentes. Vocês estão vivendo em uma outra lei, em uma outra realidade. Vocês têm outros valores. Tudo que vocês têm está ligado a Deus, né? Não é como as outras nações que busca a idolatria, que busca tudo aquilo que é fora da vontade de Deus. Então você vê que a primeira manifestação que de Deus para trazer a lei da santidade e separar algo,
né, do mundo foi através de Israel. É claro que Deus estava fazendo isso para que Jesus viesse através de Israel e assim ele separasse todos aqueles que chegassem a ele, né? Hoje, por Jesus Cristo, todos os gentios têm uma forma de chegar até Deus, que é o caminho que é Cristo, né? Mas antes disso, o Senhor separou essa nação para que isso fosse possível. Então você vê o que é separação, o que é ser santo. O que é ser santo daqui nesse sentido? O Senhor separou toda uma nação, né? Para que fosse diferente dos gentios, das nações que estavam à sua volta. Então, assim, essa ideia de santidade é isso, irmãos. Você tenta imaginar, né, o Senhor pegando algo que está perdido no meio do mundo e trazendo para ele, né? No caso, nós, como pessoas que buscam a Deus, nós buscamos a santidade. Como? Buscando a Deus, para que Deus nos transforme. É assim que funciona, né? E Deus nos transforma. E aí, agora, né, trazendo para nós, dentro dessa realidade, aqui nós estamos falando de Israel, né? Era um outro contexto, mas trazendo para nós, dentro dessa realidade, o Senhor nos purifica, nos lava, né? Através do sangue de Jesus. Nós não vivemos na lei, vivemos na graça. O Senhor nos trouxe a palavra e o próprio Cristo para que possamos chegar a Ele, né? Tudo isso o Senhor firmou, Ele veio dentro de um plano inteiro, desde Israel até a igreja e até o fim dos dias, o Senhor está trabalhando ainda, para que essa conexão entre homem e Deus não se perca, né? E hoje, essa conexão entre homem e Deus é pela graça, né? Pela graça. Então, por isso nós temos essa conexão. Agora, é assim, a primeira manifestação de Deus, Israel, né? E através de Israel, a lei. E na lei o Senhor, ele trouxe, revelado a sua vontade. O que era para ser feito, o que não era para ser feito. E dentro da lei ainda tinha punição, né? Ou seja, justiça, o reajuste. Então, se você cumprir a lei, beleza, vai estar bonitinho. Se você não cumprir a lei, juízo na sua vida e você vai ter que se ajustar à vontade de Deus aí. Então você tem que engolir a sua carne, meu irmão. Segura aí, Deus falando para Israel, vocês se virem aí, segure a sua carne e obedeça a lei, porque esta é a minha vontade. E dentro dessa minha vontade, vocês estão separados do mundo. Amém? Então é assim, veja essa santidade, né, moral, ética e majestosa, dentro desse sentido de estar se alinhando a todas as coisas como Deus fez, está trazendo a sua originalidade, a forma como você foi criado no original, e está se conectando a Deus dessa maneira. Como? Buscando ao próprio Deus, buscando os seus valores, buscando a sua vontade. Amém? Hoje nós somos separados, nós vamos ver isso já já. Olha só, a separação, como é que ela é feita, né? Como é que ela é feita? Este propósito atendem. Como que Deus separou a nação de Israel? Ele entregou a lei. E dentro da lei tinha todo um conceito, né? Então, quando se fala em santo, olha que interessante, né? A este propósito, entendem símbolos e tipos como nação santa. Deus sempre designou Israel assim: nação santa, terra santa, cidade santa, lugar santo, sacerdócio santo. Além disso, foi revelada na maneira como Deus recompensava a observância da lei e visitava os transgressores com terríveis punições. Então você vê, quando veio a lei, né? O Senhor foi a primeira manifestação mesmo de santidade. Você quer separar, siga isso aqui é a lei. Aí, se você está seguindo essa lei e você quebra a lei, você tem punição. Para que serve a punição? Para ser reajustado. Isso é a justiça. Você vai se reajustar. Então, toma a punição e volta a seguir a lei, né? E quando se fala em separação, tudo que se fala em Israel é sempre santo. Nação santa, terra santa, sacerdócio santo, cidade santa. Todos os utensílios que você está vendo aí no tabernáculo que o Senhor mandou Moisés construir, tudo era santo, tudo tinha uma forma uma forma de fazer, de se lavar, quem podia entrar em tal lugar, né? E se entrasse errado era morto, se tocasse na arca não podia, era morto. E assim, irmãos, o Senhor, ele estipulou a sua lei, trazendo ao homem a santidade dessa forma, primeiro através da lei, né? Que o homem tinha que seguir. Porque na lei, o homem não tinha a visão de Deus dentro de si, era exterior a si, né? Então, depois o Senhor evoluiu isso aí, trazendo, através da graça, né, a lei dentro de nós, e aí nós podemos, sim, ter revelação da vontade de Deus no Espírito, né? Mas nesse caso, não. Então, você vai ver o tabernáculo, ele era assim, quem podia pegar, quem podia levar, né? Dos três filhos lá de Levi, que era Merari,
Merari, Coatitas e os Gersonitas, né? Então, Merari, Gerson e Coate. Esses três, cada um tinha uma função, e quem carregava a arca, quem desmontava, quem pegava os utensílios, né? Tudo certinho. O menorá era santo, a mesa dos pães era santo, a arca da aliança era santo, a roupa sacerdotal. Então, qualquer um podia usar a roupa sacerdotal? Não, apenas o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote eram os descendentes de Arão, eram da tribo de Levi, mas especificamente os descendentes de Arão. Então, dos levitas, só podia ser sacerdote aquele que era descendente de Arão. Os outros levitas faziam as outras coisas, mas sacerdócio era só Arão. E só Arão, né, e a sua descendência, poderia usar o éfode, poderia usar o colete sacerdotal, poderia fazer todos os rituais. Então você vê, Deus separa, ele santifica. Né? O menorá não podia pegar o menorá e iluminar uma casa. Ah, minha tenda está no escuro aqui, Senhor. Será que eu posso pegar o menorá lá para dar uma... Não pode, não pode. O menorá, que é esse candelabro aí com sete pontinhos de fogo, né? Ele tem vários simbolismos e só poderia estar no templo. Era santo, era separado. Só poderia ser usado para aquilo, né? Então, quando se fala em santidade, é isso. É o quê? É algo que se separa para Deus, né? E algo que se separa por causa de Deus. Então, eu não quero pecado, eu não quero sair da justiça, eu não quero sair da lei, eu quero ser santo. Ou seja, eu quero estar conectado a Deus. Só há dois caminhos, ou Deus ou o mundo. Ou você está conectado a Deus, ou está conectado ao mundo. Não tem jeito. Se você está conectado a Deus, então é santo, né? Separado do mundo. Se você está conectado ao mundo, então é profano. É simples e prático, né? Hoje nós não estamos para a lei, mas a lei nos mostra tudo aquilo que Deus tem por sua vontade. Misericórdia. Me perdoe as tossidinhas, irmão, mas falando meio fã, não sei se vocês estão vendo aí, né? Mas pela graça e misericórdia, o Senhor sabe. Como mais o Senhor manifestou a sua santidade? Se estiver me ouvindo aí, se puder trazer um copinho de água para mim, vai me ajudar. Como que Deus manifestou a sua santidade? Ele manifestou através de Israel, né? Então Deus veio através de Israel e trouxe a lei, e trouxe tudo aquilo, e trouxe todas as cerimônias, e separou instrumentos, separou o tabernáculo, tudo isso. O Senhor fez isso. Depois, como que Deus manifestou a sua santidade? A outra forma, através da vinda do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, a mulher que veio e trouxe mais. É assim que acontece. Através da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, a suprema revelação da santidade de Deus foi dada em Jesus Cristo, que é chamado o Santo, o Justo, né? Ele refletiu a sua vinda, a perfeita santidade de Deus. Escrito aí em Atos 3,14. Então, a manifestação. Deus, ele manifestou sua santidade de que maneira? Trouxe a lei e mostrou, olha aqui, siga isso aqui, e você vai ser separado do mundo, você vai ser santo. Depois ele mostrou ao mundo o que é santo, o que é separado, o que é perfeito, o que é magnífico, através da vinda de Cristo, que era a revelação da própria vontade de Deus perfeita sendo cumprida, né? Então, quando se via Cristo, via a perfeição, via aquilo que ele fez de perfeito. Tudo estava justo, tudo estava dentro da lei, tudo, a vontade de Deus perfeita e completa estava personificada ali em Jesus Cristo. Então Deus ele também demonstrou, olha, você sabe o que é ser santo? Olhe para Cristo. Primeiro ele falou, você sabe o que é santo? Olhe para a lei. Olha aqui que a lei está falando. Então ele manifestou a própria santidade, o que é como ser santo tem que seguir. Depois ele deu o exemplo, olha aqui, Jesus Cristo, olha o que ele faz, como ele fala, olha o que ele acredita, o que ele segue, o que ele busca. Isso é santidade. Então o Senhor também mostrou a santidade, a separação do mundo através de Jesus Cristo. E assim nós entendemos o que é santo. Jesus, ele foi perfeito, ele é perfeito, mas em carne ele foi perfeito em tudo. E aí nós entendemos, irmãos. Então, assim, precisamos entender o que é essa questão de ser santo, né? Santo para Deus é ser como Jesus Cristo. Amém? Perfeito em tudo, absolutamente tudo. Se em alguma coisa nós não somos como Jesus Cristo, significa que há imperfeição em nós e que nós não temos nenhum direito de estar na presença de Deus. Nós não temos.
Se nós não seguimos a lei exatamente como ela está escrita, então nós não temos nenhum direito de estar na presença de Deus. Não temos. Estamos completamente fora, né? E se nós não temos um deslumbre da graça de Deus e não vemos, né, não nos vemos como pecadores, como pessoas que precisam, né, meu Deus, eu vou perder, eu vou morrer aqui diante dessa santidade. Se você não tem essa consciência, significa que você ainda não atingiu a revelação, não sabe exatamente, né, da sua deficiência e da sua, como é que pode dizer, né? Você não pode de maneira nenhuma chegar à presença de Deus. Então a comparação é Jesus. Essa é a santidade perfeita. Irmãos, eu quero que você entenda com essa aula o seguinte: a santidade de Deus, ela é completa e plena, ela está completamente separada de nós. Não existe uma possibilidade. Não existiria uma possibilidade de você estar na presença de Deus. É impossível Deus se conectar ao mal. Deus não pode se conectar a trevas, Deus não pode se conectar ao mal. Ele veio e fez todas as condições, ele fez todos os passos para que o homem pudesse conectar a ele de novo. E qual é esse passo? Qual é o caminho? Por isso a Bíblia fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando se fala de Jesus, se fala de uma forma de, mesmo estando em pecado e em trevas, nós podemos estar diante de Deus. De mesmo estando em pecado, porque nós podemos nos ajoelhar e alcançar a presença do Senhor. Nós podemos adorá-lo e saber que ele vai nos ouvir. Por causa da nossa santidade, por causa do a nossa bondade ou por causa da nossa transformação? Absolutamente não. Por causa da obra de Cristo. É a única forma de nós realmente conseguirmos qualquer revelação, qualquer intimidade, qualquer manifestação do Espírito em nós. Não existe outro caminho. Eu vou ser o mais santo, eu vou seguir a lei à risca. Você não vai conseguir seguir a lei à risca, porque a carne não vai te permitir, o mundo não vai permitir, mas a sua única esperança está em Cristo Jesus, que veio, ele se sacrificou e assim criou uma ponte, criou um caminho, criou uma conexão entre o homem e Deus, né? Então, se hoje você pode, irmão, adorar o Senhor e estar naquele lugar e entrar no lugar santíssimo, entenda, você é um pecador, você é um homem em trevas num lugar tremendamente santo, você está completamente desajustado ali, né? Mas quando Deus olha para você e não vê um pecador, ele vê o sangue de Cristo que cobre, por isso que a Bíblia fala, né, de cobrir os pecados. Cobrir os pecados não significa que ele purifica o seu pecado, assim, né, no sentido de te tornar completamente santo e perfeito, né? Ele cobre, ou seja, ele tampa, né? Quando fala de tampar, esconder os seus pecados diante da face do Altíssimo, até o dia em que nós seremos transformados, e sim, o pecado será vencido completamente. Nós não teremos em nós mais vestígios de pecado. Esse dia está chegando, irmãos. Esse dia está chegando. Glória a Deus. Mas entenda isso. Hoje você só pode estar nesse lugar. Você só pode estar buscando a palavra de Deus. Você só pode estar buscando ao Senhor por causa de Cristo. É o único jeito. Se não fosse isso, você estaria perdido. Nós estaríamos perdidos. Não teríamos nenhuma condição de estar nesta presença e majestade santa que é o Senhor. Amém? Bom, meu Deus do céu, tem que terminar. Como que o Senhor manifesta a sua vontade? Já falamos de Israel e a lei. Já falamos da própria vinda de Cristo, a personificação da própria vontade de Deus. E agora, depois de Cristo, quando vem a graça, né? Todas as nações que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor, de qualquer povos e línguas, de onde for, também o Senhor vai manifestar a sua santidade e a sua vontade através do povo que hoje é a igreja. Finalmente, a santidade de Deus é também revelada na igreja como corpo de Cristo. É um fato notável para o qual muitas vezes se chama atenção, que se atribui a santidade a Deus com muito maior frequência no Velho Testamento que no Novo Testamento, ou seja, feito ocasionalmente no Novo Testamento. Isso aí a santidade de Deus era mais revelada no Antigo Testamento, porque por causa dessa distinta separação mesmo, né? Lá o homem não tinha nenhuma conexão com Deus em relação ao Espírito Santo.
Mas hoje o Senhor ele fez uma obra tão poderosa que a lei, ela já não está mais exterior, né? Você pode ter a revelação da lei dentro de você. O próprio Deus, gente, isso é inacreditável, isso é extremamente poderoso. A própria presença de Deus, né? Da hora você disse, né? Nós estamos falando aqui sobre a separação completa de Deus do pecado, do mal, das trevas e tudo isso. Agora você tem a própria presença do Espírito de Deus dentro de você. Eu não sei se você consegue compreender a grandeza desse fato, irmãos, mas é algo grandioso. Este Deus santo, perfeito, né? E nós já vimos separado da própria criação, algo incomparável dentro da criação. E depois, esse Deus separado do mundo, não tem nele trevas, não tem nele pecado, não tem nele mal, não tem nele imperfeição, né? Como que pode agora, através da graça, é tão poderoso esse sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz do Calvário, através, né, do qual nós podemos ter acesso, que esse sangue nos proporcionou a presença do próprio Deus dentro de nós, nos guiando, nos direcionando, nos ensinando, trazendo a nós revelações maravilhosas, trazendo a nós a própria presença de Deus e a própria vontade de Deus em nós. É algo extraordinário, como uma luz dessa de tamanho poder, tamanha santidade, tamanha pureza possa conviver em um homem com tamanho pecado. Isso é um milagre da cruz do Calvário, isso é um milagre da obra da cruz, do sangue derramado, que nós não entendemos ainda o tamanho desse poder. Mas quando nós vimos, né, é como Isaías diante do Senhor, eu estou perdido, olha essa grandeza, olha essa santidade, olha essa pureza. Eu sou um homem que fala besteira, eu só tenho lábios impuros, eu vivo no meio de gente impura, misericórdia, né? Então nós ainda precisamos entrar nesse contexto, nesse entendimento, mas nós também precisamos desfrutar de todo o coração deste lugar que nos foi dado de graça, né? Pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Aqui a Bíblia fala aí, 1 Pedro 2,9, um texto bem conhecido, vocês, falando da igreja, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, da mesma forma que Deus separou Israel para que seja diferente no meio dos gentios, para que mostre a sua santidade e a pureza e a grandeza e o amor e a bondade e a graça de Deus no meio dos gentios, hoje o Senhor também separou a igreja para que cada pessoa cristã também possa manifestar, né, diante das outras pessoas, diante das pessoas que estão perdidas no mundo, a santidade, a moralidade, a ética, a perfeição, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor manifesta a sua santidade moral e ética manifestou através de Israel, manifestou através de Cristo em carne, e agora manifesta através da sua igreja. Então, meu irmão, busque aí a presença de Deus o máximo que você puder, esteja neste lugar, amém? Para que o Senhor possa te usar, para que assim a santidade, a manifestação possa envolver todos que estão à sua volta. Essa é a vontade do Senhor, seja santo, amém? Eu acho que esse é o último slide, nós vamos terminar a aula com este slide aqui. Santidade é um termo ligado apenas a Deus e tudo que está ligado a Ele. Tudo que está em Deus é santo e justo, e todo conceito que está fora de Deus, das suas verdades, da sua justiça e perfeição, é profano, não pode ter comunhão com Deus. Para um homem era impossível ter qualquer comunhão com Deus, pois este é pecador. Porém, Deus criou um caminho para que esse homem tivesse acesso à sua presença e pudesse estar diante dele. O caminho perfeito é Jesus Cristo. Meu irmão, siga esse caminho aí, não desista dele, né? O mundo, ele busca o tempo todo te tirar da santidade, tirar desse caminho que você está trilhando. Um caminho, irmão, às vezes, nós sabemos, né? Tem processos, tem dificuldades, a carne é moída, é estraçalhada, mas isso, irmãos, é puro amor. O Senhor poderia ter nos abandonado aqui a nossa própria sorte, mas Ele não quis, por causa do amor dele, Ele não permitiu que nós nos perdêssemos por completo. Nós podemos hoje entrar neste lugar que é a presença do Senhor por um tremendo e poderoso milagre da obra da cruz. Entenda, irmão, a separação entre você e Deus, entre a criação e Deus, entre o pecado e Deus e o lugar que você está, né? Lá em Efésios fala que nós somos assentados em lugares celestiais à direita, né? Junto com Cristo, à direita de Deus.
Isso é algo inimaginável, ó poderoso. Nós precisamos muito desfrutar disso. Amém, meus queridos? É isso aí. Nós vamos encerrar nossa aula por aqui.